Bom dia, amados irmãos. A paz, o perdão e principalmente a sabedoria de Deus esteja na vida de cada um de nós. Amém? Antes da leitura, nós queremos agradecer a presença de quem nos visita hoje. Sejam muito bem-vindos e tenham a certeza que Deus está se agradando muito de vocês estarem hoje, no primeiro dia da semana, na casa de Deus. Hoje nós vamos ter duas leituras. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E esse esteve convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A segunda leitura se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 38. Livro de Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 38. Então, chegou Jesus a eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Palavra do nosso Senhor. Nosso irmão Jaime agora irá trazer a mensagem de Deus. Bom dia para todos. Que satisfação, né? Podermos nos encontrar presente para adorar o nosso Pai, aprender mais sobre Ele, cear, ofertar. É muito bom cuidar do nosso lado invisível, né? O nosso lado espiritual. E terei imenso prazer em compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, chamando-nos para sarar o nosso lado emocional. Mas antes, eu gostaria de chamar aqui à frente, né, os nossos jovens que fizeram uma proeza muito interessante no momento de confraternização do povo de Deus na cidade. Promovemos, né, um torneio entre as igrejas e os nossos jovens aqui estão de parabéns porque eles se consagraram campeões desse torneio. Então, antes de eu compartilhar a palavra, eu quero chamá-los à frente. Por favor, venham aqui, os atletas jovens do Alipo de Melo. Por favor, venha. Ah lá, estão lá na frente já, ó. O técnico também. A comissão técnica, está todo mundo aí. Aê!
Nossa, que coisa linda. Chega aqui à frente, assim, né? Tudo bem? Chegar mais, fechar mais, tá bom aqui? Tá jóia. Que dizer mais? Oi, Gil. Eles estão de parabéns, é verdade mesmo, né? Então, nós queremos honrar toda essa equipe que está aqui na frente, porque a palavra de Deus tem esse princípio, né? Romanos capítulo 13, e ensina que devemos dar honra a quem merece honra. E isso é muito bom para a igreja, porque na igreja não vem só para orar e estudar a Bíblia, né? Nós somos seres completos, somos seres alegres, felizes, e nós também brincamos, compartilhamos, né? Confraternizamos, devemos ver isso com muito bons olhos. Então, mais uma vez, igreja, vamos dizer parabéns com ele com mais uma salva de palmas. Vamos lá! Aê! Aê! Levanta aí, Marquinhos. Aê! Oh, glória a Deus. Ô, João, o que está fazendo aqui? Que eu falei os jovens, é só nós aí. Mas ele está aqui representando o filho dele. Você vê ali que é um troféu especial. É o goleiro menos vazado, é isso? Ah, tá jóia. E aqui a chuteira de ouro, de prata. Fosse ouro eu ia pegar, né? E aí ele foi o artilheiro, né, Kevin? Artilheiro, por sinal, fez o gol mais bonito da competição. Parabéns, o Kevin. Muito bom mesmo. E a equipe toda, né? Então nós vamos agradecer a Deus por esse momento de orgulho para a igreja, né? De alegria, e ver que o povo de Deus é também um povo festeiro, atlético, não é verdade? Ó, Cruzeiro, né? Tá vendo, né? Eu só queria saber se vocês estão ligados. Vamos ficar em pé, a igreja, na presença do Senhor, e vamos agradecer ao Senhor por essa conquista maravilhosa, né? Oremos. Nosso Pai, nós sabemos que o Senhor enfatiza muito nas Escrituras a alegria. E o Senhor até repete: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Também a gente vê, Pai, que Jesus foi um homem que gostava de recreação, de crianças, de sorriso, de brincadeiras, porque a gente vê isso nos ensinos dele. Jesus falava muitas piadas espirituais, como aquela que ele disse: por que repara o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trava que está no seu? Isso causava riso nas pessoas, porque é muito estranho a gente querer tirar um cisco do olho do irmão, quando eu tenho uma tábua nos meus olhos. É de causar risada mesmo. Louvado seja o Senhor Jesus, porque o Senhor é muito diferente do que se conhece por aí. O Senhor é sempre maravilhoso, o Senhor é humano, o Senhor é emocional, o Senhor é livre, Pai, e nós queremos ser como o Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai, por essa juventude da igreja, essa saúde, Pai, essa expressão de praticar de um esporte de maneira saudável, sem palavrão, sem briga, sem confusão, Pai. Correu tudo bem e foi maravilhoso, Pai. Agradecemos pelo trabalho do Ronaldo, do Tiago, que é a comissão técnica, Pai, que conduziu os jovens nessa conquista. Tudo, Pai, seja para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos sentar, ficar à vontade. Parabéns mais uma vez.
o Vitor só está lembrando que faltou aqui na frente, né? O Mateuzinho, que está trabalhando, e o Gabriel, que não pôde estar também, está viajando, né? Estudando, sim. Já estou ficando meio velho. Então, está estudando, por isso não puderam estar aqui, mas também eles comporam essa equipe aí, que consagraram-se campeões. Já que eu estou aqui mesmo, então vamos continuar aqui mesmo. Gostaria de alguns minutos compartilhar com você essa ideia, esse aprendizado, essa ferramenta de crescimento espiritual, que é estar aberto ou estar fechado. O que é isso, né? Bom, então deixe-me te fazer a pergunta, e aí vai ficando mais claro. Você é uma pessoa aberta ou uma pessoa fechada, emocionalmente falando? Eu estou sem meu passador, me ajuda aí. Vai pensando nisso. Obrigado, João. Vai pensando nisso e olhando para você mesmo, para dentro de si, e te fazendo essa pergunta aí. Se você é uma pessoa aberta ou se você é uma pessoa fechada. Há pessoas que são abertas demais, sabe? O que é pessoa aberta demais? É tipo assim, uma pessoa que mal conheceu a outra e já vai falando da sua vida toda. Já conheceu pessoas assim? Já viu pessoas? Eu até assusto, né? O pessoal mal me conhece e já vai falando dela e falam, então eu falo, não sei nem o que falar, né? Mas há pessoas abertas demais, né? Isso não é muito saudável, ser aberto demais, sem limites, né? Porque a pessoa pode até usar mal essas informações da sua pessoa, né? E é um problema quando a pessoa é assim, aberta demais. Mas há também pessoas que são fechadas demais. Isso também constitui um sério problema. Significa que a pessoa carrega tudo no peito. E é uma das causas de doenças na área emocional e também reflete no físico da pessoa. Pessoas ser fechada demais, que não consegue falar de si, nem para as suas pessoas mais íntimas, do seu círculo mais íntimo. Tipo, você quer ver? Não consegue nem falar com a esposa. O maridão não consegue despir-se emocionalmente falando, nem para a própria esposa. Ele não deixa a esposa conhecê-lo a fundo. E às vezes também a esposa é assim, né? É tão fechada, que ela não deixa o marido conhecê-la de fato. E é possível que um casal viva há tanto tempo e sejam dois desconhecidos dentro da própria casa. Quando os filhos casarem e forem embora, você vai ver o reflexo disso, né? Vai ser dois estranhos morando junto, né? Também há pessoas que parecem abertas, né? Dá uma aparência que é a pessoa muito aberta, tal, assim, mas no fundo, são pessoas fechadas, porque elas são abertas quando fala dos outros, quando fala do time deles, omite a sua opinião, né? Mas são fechadas quando falam de si mesmas, né? Então isso aí é um engano. Mas também há pessoas, que você já deve ter conhecido pessoas assim, que parece um estilo fechado, uma pessoa carrancuda, uma pessoa séria, e a gente conclui, essa pessoa aí está travada com as 4 rodas, né? Assim, não anda mesmo, né? Mas quando você aproxima dessa pessoa,
você fica impressionado como uma pessoa consegue compartilhar coisas lá do miolo, coisas assim com conteúdo de si mesmo. E a gente fala, e eu que pensava que você fosse uma pessoa totalmente travada, totalmente fechada. Ser aberto ou ser fechado é uma questão de atitude, sabe? Que pode ser mudadas, que pode ser aprendida. Se eu sou aberto demais, sem limites, sem fronteiras, eu posso aprender a me fechar um pouco mais e compartilhar o meu eu com os meus círculos mais íntimos, sabe? É uma questão de atitude, né? E se eu sou uma pessoa assim, fechada demais, sabe? Então, eu posso aprender uma atitude de ir me abrindo, porque isso tem muito a ver com o meu crescimento espiritual. Pessoas abertas demais, poderíamos até usar a expressão escancaradas, é a minoria, né? É uma minoria. Você acha de vez em quando uma pessoa assim, mas são minorias. A grande maioria dos seres humanos são pessoas fechadas, que precisam aprenderem a serem abertas, porque isso vai te ajudar a crescer espiritualmente. E isso é uma realidade, eu acho até mesmo na sua experiência. O que impede, então, uma pessoa de se tornar uma pessoa aberta? Uma pessoa mais flexível? Uma pessoa transparente? O que impede? Encabeçando a lista, o que impede-nos é a vergonha. Porque eu tenho umas coisas na minha vida não resolvidas. Eu tenho umas travas na minha vida, mas vai que eu começo a falar isso com a minha esposa. Ela já percebeu alguma coisa em mim, mas a verdade verdadeira ela não sabe, a razão porque eu sou assim, tão fechado, né? E as pessoas, eu rio, brinco, tal, mas deixar as pessoas chegar bem perto de mim, da minha alma, do meu coração, aí não, né? É limite demais, eu impus limite demais. E eu não quero que as pessoas transponham e venham me conhecer, sabe? E o motivo por trás disso é vergonha. Eu tenho vergonha do que eu sou. Eu carrego muitos sentimentos de culpa, mas eu não ponho para fora. Eu tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz. E eu tenho vergonha de muitas coisas que eu ainda continuo fazendo. Na minha vida secreta. Na minha vida longe das pessoas mais íntimas que eu tenho. Pena que a gente esquece que o Pai nunca está longe de você. Pena que às vezes nós esquecemos que Jesus nunca está longe de você. De fato, Jesus disse que Ele estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Basta ter olhos para ver que você nunca está só. Que o Espírito Santo, Ele está tão com você que Ele mora em você. É um amigo invisível, que a gente às vezes esquece da presença do Espírito Santo, né? Então, se eu conseguisse esconder alguma coisa, eu Jaime falando, eu gostaria de esconder do Pai, eu gostaria de esconder de Jesus, eu gostaria de esconder do Espírito Santo, mas não tem jeito, não tem jeito. Então, meu amigo, falar com você vai ser mais fácil, me tornar uma pessoa mais aberta vai ser mais fácil, porque quem não podia saber, sabe.
Quem não podia ver, viu. Então, meu amigo, é hora de eu compartilhar com você, né? A razão da gente não ser aberto, porque a gente tem vergonha e a gente paga o alto preço da nossa saúde, que é um bem maravilhoso que a gente tem, dado pelo Pai. Sua saúde fica comprometida porque você é secreto demais, né? Você fica escondido demais, né? Outra razão óbvia, não podia deixar de citar, é o medo da rejeição, né? Que é uma das piores dores que o ser humano pode experienciar no seu viver. É o medo de rejeição. Então, eu não vou ser uma pessoa aberta, nesse nível que nós estamos falando aqui, né? Eu não vou ser uma pessoa aberta, porque senão eu serei rejeitado. Rejeitado pela igreja, rejeitado pela minha esposa, rejeitado pelo meu filho, rejeitado pelos meus irmãos em Cristo, se eles me conhecerem de verdade, e souberem das lutas que eu travo, e souberem das minhas reais necessidades. E aí eu fico privando eles de me ajudarem, e consequentemente eu não cresço, e eu estou aí, tantos anos na igreja, mas eu não cresço. E uma das razões são suas travas emocionais, que você precisa destravar. Também, medo de ser julgado e condenado, né? Então, eu não vou fazer isso. Eu não vou ser aberto, porque eu sei que eles vão me julgar. E depois de me julgar, eles vão me condenar, já vão me dar a sentença. Fica tranquilo quanto a isso, e eu queria te encorajar a ser aberto, porque isso é bom para você, é bom para nós, é bom para mim. Queria te encorajar, porque o verdadeiro julgamento ainda não chegou. Você ainda não está diante do trono branco, linguagem de Apocalipse, né? O grande trono branco do Todo-Poderoso. É aquele que você deve temer, porque ele sim, ele realmente julga com justiça, e ele vai condenar só aqueles que não se arrependeram. Ele vai condenar só aqueles que não resolveram suas questões espirituais nessa vida. Então fique tranquilo, porque o verdadeiro juiz, o verdadeiro julgamento ainda não chegou. Não tema o juízo humano, porque os humanos não podem nos atingir, a menos que você permita. O controle é seu, é de dentro para fora. Tenha consciência que quem pode me julgar é só Deus. Sabia? Você não pode nem julgar a si mesmo, porque você vai ser injusto consigo mesmo. Vai pegar pesado demais, ou vai dar desconto demais, que é uma tendência humana. Isso é da natureza humana. A gente pegar pesado com o outro e levinho conosco. E não é assim que funciona. Então, eu não sou apto, e nem você, de julgar a si próprio. Somente o Senhor é quem pode nos julgar de verdade. Outra razão, porque eu continuo uma pessoa fechada e eu não sou aberto, eu não deixo as pessoas me conhecer, é por causa do orgulho. Em outras palavras, nós protegemos a nossa imagem, nós protegemos o nosso eu, né? Então, eu vou continuar uma pessoa fechada, ainda que eu pague um alto preço, ainda que isso atrapalhe o meu crescimento espiritual, né? Então, eu vou continuar. Por quê? Por causa do meu orgulho, da minha imagem, né? Oro a Deus que chega o dia que nós, como igreja, possamos falar como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outras palavras,
no bom sentido, do lado positivo, o seu eu, o seu ego, ele deve morrer. Para que o eu de Cristo seja construído dentro de nós. Até a palavra diz, e tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Já imaginou o dia que eu crescer esse ponto, e você crescer esse ponto, que tudo que nós fizermos é como se Jesus estivesse fazendo, porque é para fazer em nome de Jesus? Vou jogar futebol como Jesus julgaria. Interessante, né? Eu vou fazer esse serviço para o povo de Deus e até para a minha família lá em casa, como Jesus faria. Que interessante. Meu irmão está passando uma fase difícil, eu peguei meu irmão numa situação esquisita, na palavra do Senhor, se seu irmão pecar, vai arguir entre ti e ele só. Imaginou se eu for lá para ajudar meu irmão, como Jesus iria? Nossa, irmão, eu queria tanto que você me ajudasse com minhas fraquezas dessa forma. Como Jesus cuidaria de mim, eu queria que você cuidasse de mim também, né? Porque isso é muito interessante. Então, a nossa imagem, ela atrapalha muito, né? Porque eu protejo a minha imagem a todo custo, mesmo não admitindo as coisas erradas que eu faço, porque a minha imagem vale tudo, né? E isso é triste. Vamos terminar nossa conversa com esse último ponto aí, tá bom? Como se tornar uma pessoa aberta, uma vez que a maioria das pessoas são fechadas. Então, como eu me torno uma pessoa aberta? A ideia é, arrisque um pouquinho de cada vez. Sabe, eu não tenho o hábito de falar de mim. Não, eu até falo umas coisinhas, sabe, de mim. Mas as coisas lá do miolo, sabe? Aquilo que pega mesmo. Aquilo que trava mesmo. Isso aí eu nunca falei com ninguém. E nem pretendo falar. Porque eu vou continuar fechado. Mas o desafio nessa manhã, o Senhor está te chamando para você ser uma pessoa mais aberta. E você vai ver como que você vai se sentir mais livre e vai tirar um peso das suas costas, porque você está cuidando demais da sua imagem. Sua imagem é importante demais para você. Isso não vai ajudar. Então, arrisca um pouquinho de cada vez, né? Claro, procura as pessoas certas, né? As irmãs procuram as irmãs, os irmãos procuram os irmãos, e aí nós vamos nos abrindo um pouco mais. Na reunião dos homens dessa igreja, que acontece de quando em quando, no final da reunião nós temos feito um encontro, assim, um período de grupos pequenos. 3 homens reúnem, e ali nós encorajamos a gente ser aberto, a gente falar das lutas, da dificuldade, da minha fraqueza, e por que não, dos meus pecados. Dos meus pecados. Não, mas peraí, Jaime, agora você está apelando, você está indo longe demais. Você acha que eu vou falar dos meus pecados num grupinho de 3 irmãos? Sabe de uma coisa? Antes dos grupinhos reunir, a gente pede que você procure as pessoas mais íntimas, para facilitar eu ser aberto, para facilitar eu falar com as pessoas. Então eu procuro aquelas pessoas que eu tenho mais intimidade. Com eles vai ser mais fácil eu falar. E ali eu falo, ali eu compartilho. E quando eu saio dali, nossa, eu saio leve, porque eu fui verdadeiro com esses irmãos, esses 2 irmãos. Eu fui genuíno. Eles me conheceram, eles um pouco mais. Eles sabem onde dói em mim. E eles até oraram por mim. Como que eu não cresço? É claro que eu cresço aí. Com essa atitude, obviamente, eu vou crescer. Como se tornar uma pessoa mais aberta? Arrisque um pouquinho de cada vez. Mas eu sou gato escaldado, né? Você entende essa do gato escaldado, esse provérbio popular? Gato escaldado, eles, né, pessoas fazem essa maldade. Você gosta de gato? Não, isso é outra conversa, né? O gato dorme na sua casa? É outra conversa. Mas a ideia é que
alguns não gostam de gato. Aí eles fervem uma água e jogam no gato, para o gato nunca mais vir aqui na casa dele. Né? Eu jogo só água fria para o pessoal, não jogo quente não. Gato não gosta de água fria. Então, o gato escaldado, você joga uma água quente nele, coitado, machucar o bichinho, isso precisa ser preso quem faz isso, né? Porque o Senhor diz que o justo cuida dos seus animais, e não faz isso não. Senão nós vamos chamar a zoonose e prender você. Não faz isso, né? E aí, o que? Falei besteira aí? A Bíblia diz que quem não erra no falar é perfeito o varão. Você é perfeito? Vamos embora. Estou sendo aberto aqui, vai. Então aí o que acontece? Quando você chega perto do gato para jogar água fria nele, nossa, esse é o ponto. Gato escaldado tem medo de água fria. Não é verdade? Isso é. Às vezes, irmão, às vezes, irmã, você chega lá e você um dia foi ser aberto com alguém e você abriu e a pessoa não conseguiu segurar segredos e aí você decidiu, nunca mais eu vou ser aberto. Se eu era fechado, agora eu vou me trancar em 7 chaves. Não abro meu coração para mais ninguém. E você vive uma vida miserável, espiritualmente e emocionalmente falando. Por quê? Porque você é um gato escaldado. E aí você não consegue realmente se abrir. Não é verdade? Sim, nenhum ser humano é perfeito. Nós vamos errar às vezes. Vamos cometer algumas falhas com as pessoas que falaram para a gente algumas coisas que nós não devíamos passar à frente. Aliás, uma coisa muito boa quando você compartilhar e está esforçando para ser aberto, é pedir para outra pessoa, olha, isso que eu estou falando com você é só com você. Não fale nem com a sua esposa. Não fala isso nem com seu marido. E nós devemos desenvolver um caráter como o de Jesus, a tal ponto que nós vamos aprender a guardar segredo. O sigilo é muito importante para ajudar as pessoas a tornarem-se mais abertas, as pessoas a tornarem-se mais confiáveis, e nós devemos desenvolver um caráter como o caráter de Jesus, dignos de confiança, pelo que as pessoas falam com a gente. Caso a gente erre, vá lá e peça perdão ao irmão, à irmã, você falou que não devia ter falado, e ajuda a pessoa a continuar sendo aberta, porque ela precisa ser aberta, ela não pode ser fechada, porque isso não ajuda o seu crescimento. E mais uma vez, esta pessoa então, ela se arrisque novamente um pouquinho mais. Como reconquistar a confiança? Como eu voltar? Então, volte arriscando um pouquinho mais. Lembre-se, as pessoas, em geral, na igreja ou fora da igreja, agora nesse ponto não importa se é ou não é da igreja, né? As pessoas, em geral, lá no fundo mesmo do coração, elas são como você. São humanas como você, sentem como você, não é? Todos pecamos, amém ou não? Podia ser um amém mais forte, mais convicto, né? Todos pecamos, sim ou não? Amém. Irmão, tem que ser aberto, tem que falar mesmo. Porque nós pecamos mesmo. Então, nós somos todos iguais. Se você peca igual eu, então qual o problema? Você admitir e falar, não tem problema, né? E a palavra de Deus diz, Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, porque pode por muita eficácia a súplica do justo. Então, o Senhor é quem está nos ensinando. Eu sonho com um dia que a igreja no Alipo de Melo vai crescer e amadurecer a tal ponto dos nossos grupinhos pequenos e a igreja como um todo
confessar pecado uns aos outros vai ser uma prática comum e diária. O pecado nunca vai ser comum entre nós, mas a confissão deles deve ser comum entre nós. É melhor do que eu manter uma fachada de irmão espiritual, conhecedor da Bíblia, mas vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida miserável lá dentro das quatro paredes com a minha esposa, com a Ariane. Um fachadão. E ela vai dizer, eu quero estar casada com aquele cara lá do púlpito. Eu não quero estar casado com esse cara aqui dentro das quatro paredes. E se você falar com a Ariane tem muitas queixas da minha pessoa. Ariane, mas só fala com suas amigas íntimas, tá bom? Não espalha para a igreja, não. Mas vamos lá. A igreja já até voltou na Ariane, prefere ela do que eu, então já estou falando que a Ariane é santa, mas não tão santa quanto vocês pensam. Eu conheço ela. Vamos lá. Todos pecamos, irmãos. Somos todos iguais, irmãos. Outra coisa que você não gosta de ouvir, mas eu tenho que te falar. Todos sentimos medo, inclusive você. Todos sentimos medo, inclusive você. Nossa natureza humana caída da graça, ela já nasce com medo. Um bebezinho já tem medo de cair, sabia disso? Bebezinho, não sabe de nada, mas ele ficou com medo de cair no seu colo. A gente já nasce com medo, por causa da natureza adâmica, o que nós herdamos de Adão, o nosso pai Adão. Então, todos nós sentimos medo. Mas nós homens temos um medo de admitir medo. Porque se eu admitir medo, eu vou deixar de ser homem. Eu vou ser menos homem. E no final aqui já está chegando, vou te falar 2 homens, na Bíblia, que eram homens excepcionais. E eles admitiram fraquezas. E você vai ver já. Todos só pensamos em nós mesmos. Todos, dentro e fora da igreja, só pensamos em nós mesmos. Em outras palavras, isso chama egoísmo. Quem é que está sarando do egoísmo? É quem está crescendo espiritualmente. Egoísmo é um pecado, é uma desgraça. Os neuróticos anônimos acreditam piamente que uma razão por que eles precisam fazer terapia lá no NA, Neurótico Anônimo, é porque eles são muito egoístas. E o egoísmo deles são exacerbados. Então isso desestruturou eles como pessoa. E por isso eles estão tratando lá naquela terapia em grupo. Interessante saber que o egoísmo é capaz disso, né? E nós devemos vencer o egoísmo. Devemos crescer em ser pessoas que repartem. Porque o egoísmo é um pecado e ele causa problemas profundos de ordem emocionais, te levando até a loucura, ao distúrbio mental por causa disso. Então, já que nós todos somos assim, então nós podemos ser abertos um para o outro, porque somos todos iguais. Amém ou não? Amém, meus irmãos. Baixe a guarda, deixe-se atingir com propósito, né? Eu lembro quando eu era mais orgulhoso do que eu sou hoje. Eu lembro que eu era mais orgulhoso do que eu sou hoje, né? Mas eu aprendi esse negócio aí, de baixar a guarda e deixar-se atingir. Porque você não é isso tudo que você pensa que é. Você não é tão bonzão assim, não é? Você não é certo em tudo, não é? Nós somos todos falidos, espiritualmente falando, falidos, precisando de graça para levantar. Então, sendo assim, baixar a guarda é interessante. Melhor ainda é se eu e você, aprendemos a viver em vulnerabilidade. Isso vai ser melhor ainda. Porque eu não vou andar por aí como perfeitão, como que sabe de tudo, como bonzão, porque eu não sou mesmo. Eu não sou isso tudo que eu penso que eu sou, isso é orgulho. Né? E é bom baixar a guarda, porque você precisa ser atingido. Isso vai te ajudar. E é interessante. E aí nós fechamos com esses 2 exemplos de 2 grandes homens nas Escrituras, né? Um deles é excepcional, Jesus Cristo. E veja o que esses homens falaram. Primeiro foi o grande apóstolo Paulo, que era um homem aberto, que foi um homem aberto, sincero e leal. Ele não ostentava ser alguém que tinha tudo resolvido na sua vida.
Não, ouça o que ele disse aos coríntios. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Que coragem de admitir. É eles que me inspiram a admitir minhas fraquezas também. Às vezes até em público. Em público eu só admito as que você aguenta ouvir. As outras tem que ser com o meu círculo íntimo. Tá bom? Mas ele falou, foi em fraqueza que eu tive. Eu não tive aí como cara e tal. Eu tive aí em fraqueza entre vocês, irmãos. Eu tive aí em temor, em grande tremor, eu tive entre vocês. E aí ele vai dizer que se alguma coisa ele podia fazer, é porque a ação do Espírito Santo estava nele. Então fazer pelo Espírito é diferente do que fazer na carne, se ostentar. Então ele disse isso. E o nosso divino mestre, né, o nosso grande Deus, ele disse assim, Jesus, no fim da sua vida lá no Getsemane, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. Jesus, humanamente falando, ele era um ser humano. Ele admitiu que mesmo ele, Jesus, o próprio Filho de Deus, porque era um ser humano, diante da morte da cruz, ele disse essas palavras aí. Admitiu, a minha alma está profundamente triste até a morte. Bom versículo para a gente pensar na hora da ceia, não? Que não foi fácil para o nosso Senhor, porque Ele era Deus, nosso Senhor era humano, e Ele sentiu. E ainda Ele pediu aos seus fracos discípulos que Ele ensinava, que Ele era o mestre deles. Jesus estava no nível de igual para igual agora, humanamente falando. Jesus chegou para eles e disse, ficai comigo, vigie comigo. Como é ruim enfrentar as coisas sozinhos, como é triste. As pessoas nos apoiam, nos ajudam nos momentos mais difíceis, e nós devemos aceitar ajuda, nós devemos ser agradecidos, nós devemos dizer que preciso sim, irmão, né? Quando não precisa, obrigado, não preciso, mas não seja orgulhoso, deixa os irmãos te amar, deixa os irmãos te ajudar, vamos ajudar uns aos outros, porque o evangelho é uns aos outros, e não eu com eu mesmo, você consigo mesmo, não é essa a ideia. A ideia é irmãos. Esqueceu que são os irmãos um dos outros? Palavra do Senhor, Deus seja louvado. E eu pergunto aos cantores, tem uma canção para nós? Nossos cantores disseram que não tem uma canção para nós. Mas a igreja está tão acostumada com uma canção. Você conhece essa canção? Aí nós vamos terminar com essa canção. Pode ser, Vitor? Pode ser, Marquinhos, uma cançãozinha aqui? Assim? Então vamos lá. Me ajuda aí, hein, que eu não conheço bem não. Vou arriscar aqui, vou arriscar um pouquinho. Vai. Eu ainda, Senhor, não sou como de você. Tu mereces de mim o melhor, mas te louvo porque com sua graça e poder já não sou como antes, Senhor. Eu ainda, Senhor, tenho muito que aprender. O teu nome ao mundo levar. Mas agora, Senhor, estou me entregando para ti. Usa-me como queres, Senhor. É mais ou menos assim, a gente pode errar, né, gente?